Olá, turma. O vídeo de hoje é um vídeo um bocadinho diferente. Eu já tinha comentado aí com alguns amigos mais próximos, né, que eu estava com vontade de fazer esse vídeo, então apareceu a oportunidade. É assim, o vídeo de hoje não é para falar diretamente sobre os piramideiros, nem sobre as pirâmides. O vídeo de hoje é para falar sobre os órgãos de combate às pirâmides no Brasil, né, sobre os órgãos de justiça e sobre a CVM também. Estão vendo aqui o site da CVM, explicando, né, e isso em face dos acontecimentos, né, das coisas que vem acontecendo, né. Então a gente vê as notícias não só do Brasil e a comparação imediata com o que vai acontecendo lá fora também, né? E é impossível a pessoa não ver, né? Não fazer essa comparação, não ver assim as diferenças, né? Então, vamos falar especificamente aí no caso da DFRF, né? Como vocês sabem, vocês que estão acompanhando o meu canal e acompanhando as notícias, vocês sabem que o dono da DFRF, que é o Daniel Filho, ele foi preso, né? Pela Justiça Americana, pelo FBI, pelo SEC. Então, o que acontece? Ele é brasileiro, né? Imigrante lá nos Estados Unidos, deu o golpe, tudo mais, e vinha sendo investigado, né? E a justiça americana agiu, né? E moveu uma queixa civil contra ele e um processo criminal e expediu um mandado de prisão, de detenção contra ele. E ele está preso nesse momento, aguardando aí né, a audiência para ver se vai sair, se não vai. Enfim, resumindo, a justiça agiu, os órgãos de defesa do consumidor, do cidadão. Então, o que acontece? Estou vendo aqui o site da CVM, né, digamos da SEC brasileira, né? Vou fazer uma busca aqui por DFRF, né? Eu já fiz essa busca, né? Então o que quer dizer isso? Que eles não eles tardam muito a se manifestar. Se é que vão se manifestar. É assim, eu faço investigação, todo mundo sabe. Então eu tenho informação aqui de colega de que realmente a CVM está conduzindo uma investigação e já foi informado há muito tempo sobre o esquema, né? Aqui no Brasil já foi passadas as informações para ele, as pessoas envolvidas, os detalhes, tudo isso já foi passado para eles, né? Então a gente fica sem saber realmente como é que é possível demorarem tanto tempo para se manifestar. Vocês devem ter visto que saiu um comunicado lá na SEC canadense, né, um alerta para o público em geral, avisando que era um golpe, lá no Canadá, vejam bem. Saiu também nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil não saiu nada, né? É incompreensível uma coisa dessa. Então, dizem que é possível pecar por ação ou por omissão, né? Então, o que a gente está vendo aqui é uma grande omissão, um silêncio ensurdecedor aqui da CVM. E deixa nós brasileiros todos constrangidos. É uma coisa que deixa a gente constrangido, né? Porque o cidadão é brasileiro, não é? Ele está dando golpe lá nos Estados Unidos, expandiu o golpe para o Brasil, obviamente, e aqui no Brasil nem uma palavra da CVM. Então, é, eu acho que tem que ser feito esse tipo de alerta, né, esse tipo de comunicado. Vocês têm que ser chamados a atenção. A sociedade precisa cobrar isso de vocês, porque são os nossos impostos que pagam o salário de vocês, né? E vocês têm que cumprir a função de vocês, que é proteger o cidadão, proteger o consumidor. Não é deixar que o golpe acabe para depois dizer é golpe. Não, vocês têm que alertar, têm que ser proativos, tá? E ainda mais grave se vocês já têm os elementos todos, vocês já estão conduzindo a investigação e não trazem isso a público, nem emitem um comunicado, tá? Vocês estão esperando o quê? Né? A pergunta que tem que se fazer é: vocês estão esperando o quê? A situação toda beira um ridículo, né, pessoal? Então,
seguindo essa mesma linha aí, vocês viram aqui, ó, a busca não deu nada, tá vendo? Nenhum resultado encontrado. Não tem nenhum comunicado, não tem nada. Portanto, eles se omitem, né? Ao não emitir um comunicado, eles estão se omitindo, né? E as pessoas que estão em dúvida e que entraram e estavam em dúvida e vieram aqui na CVM e não viram nada. Ah, então a DFRF é legal, não tem nada lá, não tem nenhuma informação oficial, entre aspas, dizendo que é golpe ou que é perigoso, ou que não existe retorno de 15%. Então, se os órgãos oficiais se omitem, o cidadão pode partir do princípio que é legal, né? Porque vocês não estão cumprindo com o papel de vocês. Então, seguindo aqui, pessoal, nessa mesma linha, né? Também queria falar do caso da justiça brasileira, né? Aqui tem uns exemplos, eu dei o exemplo aqui do Daniel Filho, né? E vocês podem ver aqui que tem outros casos, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo o Pelé Reis, que também está no processo da Telex Free, no processo criminal, por lavagem de dinheiro também, no Espírito Santo. E ele está aqui, enquanto ele está sendo julgado, ó, ele continua piramidando, né? Vocês estão vendo aqui, ele já é aqui parceiro aqui nesse outro golpe, ó, constante, né? Com Dorian Silva, Inocêncio Reis, não sei o que, no golpe, tá? Então, isso aqui é a total sensação de impunidade, né? Nós vemos casos e casos desse aqui, nós que acompanhamos, né? Vou mostrar mais um caso aqui. Vou mostrar mais um caso, que é o caso da Bebom. Estão vendo aqui, Ministério Público denuncia 5 integrantes de pirâmide financeira. Muito. Quando é que foi isso? 17 de setembro de 2015. Muito bem. Então, o Ministério Público fez aqui o seu trabalho e tal. Qual é o problema disso aqui? Não tem problema nenhum, pessoal. O problema disso aqui é o seguinte, é que eles foram indiciados por suspeita de crime financeiro e não existe nenhuma medida lá para eles cessarem a atividade, né? Portanto, eles continuam piramidando. Vocês estão vendo aqui as pessoas? João Francisco de Paulo, Paulo Ricardo Figueiró, Edinaldo Bispo, né? Por aí vai. Então, esses aqui continuam. O João Francisco de Paulo continua a divulgar Bebom, o Figueiró já passou por mais 2 ou 3 pirâmides, pela Paula Fuville, pela... agora está na Univertim, né? O Edinaldo Bispo estava na Bebom, agora já está na Innovation, né? Portanto, todos eles continuam a atividade com outro nome, com outras empresas, continuam na atividade ilícita, né? Por que será que nos Estados Unidos eles estão prendendo as pessoas, estão retendo passaportes, eles estão colocando lá uma cláusula que diz assim, ó, você não pode mais participar em negócios similares. Se o negócio é suspeito, não faz sentido você deixar o cara piramidar em outra empresa, né? Que tem a mesma suspeita. Então, você não pode passar essa mensagem errada de que, sei lá, vai pagar uma multa, dar umas cestas básicas e pode continuar. Não é isso. Você tem que restringir, né? Se ele está suspeito de ilícita, o cara não pode chegar e entrar num outro esquema enquanto está sendo julgado pelo primeiro, né? E se for o caso, tem que prender mesmo, né? Uma das coisas mais ridículas que eu vi foi o caso do Vanzelé, que veio fugido dos Estados Unidos, foragido da justiça, que ele ia ser preso lá, que lá ninguém brinca. Então ele veio para onde? Ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil, a Polícia Federal, muito bem, né, no âmbito da Operação Orion, tentou expedir um mandato de prisão para ele e para o Carlos Costa, e foi negado, né? Portanto, isso foi indeferido lá pelo juiz, ou sei lá, e, e disseram que não justificava. Então, agora vocês imaginam, um cara que fugiu pela fronteira, fugiu de carro na fronteira dos Estados Unidos, né? Será que esse cara não tem perigo de fuga? E se ele fugir, for para a Argentina, for para a Colômbia, como é que fica a cara de vocês? Como é que fica a imagem de vocês, da justiça brasileira?
né? Então vocês têm que abrir os olhos, têm que aprender, aprendam, tenham humildade, aprendam com os americanos, né? O Sam Rodrigues foi preso, o Daniel Filho foi preso, tá certo? Lá eles não brincam não, porque é preciso dar o exemplo. É preciso dar o exemplo. A mensagem que vocês passam cá para fora com esse tipo de omissão e esse tipo de relaxamento, melhor dizendo, né? Omissão no caso da CVM. Nesse caso aqui que eu estou falando, é um caso de relaxamento, eu acho, né? Então, a mensagem que se passa é de que vale a pena. Vale a pena o cidadão ser caloteiro, ser estelionatário, porque enquanto ele está sendo julgado, ele pode continuar com a atividade dele tranquilamente, né, burlando mais pessoas. Então, esse meu vídeo é para chamar a atenção da sociedade, tá, para essa falha de vocês. Estou me referindo à CVM, ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor. Vocês, ao agir dessa maneira, vocês não estão protegendo o consumidor, tá certo? Então fica aqui a chamada de atenção. Espero que compartilhem esse vídeo, tá certo? Porque não é só falar dos piramideiros, a gente tem que falar do que está errado. Tá? Isso está errado. Aprendam com os americanos, se atualizem, tá? Porque os golpes estão destruindo com as vidas das pessoas, tá? E existem sim muitas pessoas que entram iludidas, tá certo? Então fica aqui o alerta. Queria mandar um abraço para o meu amigo Altafine, dizer a ele que eu respeito muito a opinião dele. A gente teve uma conversa sobre isso recentemente, tá? Mas também tenho a minha opinião, não é? Não vou desmerecer a opinião dos outros. O Altafine acha que basta, que não é preciso prender, e basta essas multas portanto, vamos dizer, a penalização financeira, né, para as pessoas aprenderem, né, e não caírem mais nos golpes. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que é preciso dar o exemplo e punir os cabeças dos golpes, punir com prisão, né, e ter todo esse tipo de medida cautelar para restringir a atividade, justamente por uma questão de exemplo. Tá? Espero que tenha ficado claro aí. Comentários são bem-vindos, tá? Um forte abraço para vocês, até a próxima.